Oi, gente! Bem-vindos a mais uma rodada do nosso Desconto Artigo, começando hoje na terceira rodada. E gostaríamos de agradecer vocês por ter abraçado esse projeto com a gente. E hoje, no artigo de Oceanografia Biológica, nós vamos falar sobre as atividades sísmicas e o efeito sonoro dessas sobre as tartarugas marinhas. Campanhas sísmicas e tartarugas marinhas, uma ameaça global subestimada? Artigo publicado por Nelms et al. Em janeiro de 2016 pela Biological Conservation. Então, existe som embaixo do oceano? Naturalmente existe, e ele viaja a uma velocidade aproximadamente 5 vezes maior do que no ar, cobrindo maiores distâncias e funcionando como um método muito eficiente na propagação de energia ali no meio marinho. Assim, muitos organismos vão utilizar o efeito sonoro, então, para poder se localizar, buscar alimentos, se comunicar. Mas e os sons produzidos por nós quando praticamos atividades sísmicas de exploração de óleo e gás? Será que isso também transforma esse ambiente sonoro? A verdade é que sim, e há uma crescente preocupação, principalmente com o impacto sonoro das armas de pressão que são utilizadas em campanhas sísmicas. Esse método ele vai utilizar as ondas sonoras para poder localizar óleo e gás abaixo do assoalho oceânico, sendo que, tipicamente, uma campanha sísmica dessa utiliza cerca de 20 a 40 armas de pressões dessa, que vão estar disparando simultaneamente a uma profundidade entre 18 e 25 metros à medida que o navio vai se deslocando. E cada campanha dessa também pode durar mais de 24 horas. Bom, os efeitos na acústica por campanhas sísmicas têm afetado não só mamíferos marinhos, mas peixes também, podendo causar então a interrupção de comportamentos normais deles, de reprodução, de alimentação, e até também chegar a deslocar esses organismos dos seus locais ali onde eles estão acostumados a viver, o que é um comportamento já observado para algumas espécies de cetáceos. Mas muito tem sido falado sobre mamíferos marinhos e peixes, mas pouco tem sido falado sobre as tartarugas. Então, o principal objetivo desse trabalho seria então analisar quais são os efeitos sísmicos nas tartarugas marinhas, visto que elas também podem se emaranhar nessas armas e também podem sofrer com o impacto sonoro dessas campanhas sísmicas. Como que eles fizeram isso? Eles fizeram de 3 maneiras. A primeira foi fazendo um levantamento bibliográfico, tanto de mamíferos marinhos quanto das tartarugas, principalmente, para saber como que esse impacto sonoro tem afetado esses organismos, levando em consideração efeitos comportamentais, efeitos físicos, o próprio monitoramento e a efetividade das medidas de mitigação. Segundo, eles fizeram um levantamento de todos os países que têm suas diretrizes voltadas para medidas mitigatórias em áreas de ocorrência de tartarugas, e a terceira abordagem foi uma análise de stakeholder, no qual eles fizeram um questionário online para poder levar em conta, então, quais são as atitudes a respeito das diretrizes, das ações mitigatórias que estão sendo feitas com relação à pesquisa e tudo que tem sido feito a respeito desse tema. O questionário foi direcionado tanto para indústrias que estão envolvidas em campanhas sísmicas, quanto para profissionais que trabalham com a fauna marinha. Agora eu vou falar um pouco sobre os resultados da discussão para vocês. Então, sobre a revisão sistemática. Para as tartarugas marinhas foram encontradas apenas 29 referências, enquanto que encontraram 414 para mamíferos marinhos e 187 para peixes, o que mostra que esses grupos receberam uma atenção maior do que as tartarugas marinhas. E de fato, historicamente, se imaginavam que as tartarugas marinhas eram surdas. No entanto, estudos usando técnicas eletrofisiológicas e comportamentais foi descoberto que elas podem detectar frequências entre 50 e 1600 Hz. Nas tartarugas, a perturbação acústica pode conduzir à exclusão de habitats-chaves, a interrupção de comportamentos como os necessários à sua reprodução, o forrageamento ou a própria termorregulação do animal, bem como incitar respostas que podem comprometer os seus orçamentos energéticos, a velocidade de natação, a profundidade de mergulho e a sua duração. Outros estudos também indicam que a sua capacidade auditiva permite perceber importantes sinais como a aproximação de predadores, a navegação,
a comunicação e a identificação de praias para nidação, e que os danos auditivos podem levar a uma redução da capacidade de evitar ameaças naturais e antropogênicas, como a pesca e as colisões com navios, que são as principais fontes de mortalidade de tartarugas. Agora, sobre as respostas comportamentais ao som. Foram realizadas duas abordagens diferentes, uma com animais em cativeiros e outra por meio de observação de animais selvagens. Em resumo, eles perceberam que cada espécie de tartaruga tiveram respostas comportamentais devido à exposição do som em diferentes frequências. Agora, em relação com a comparação de políticas. Eles perceberam que, embora a exploração offshore de petróleo e gás esteja ocorrendo nas águas de pelo menos 50 países em todo o mundo, falta uma regulamentação a nível governamental. Muito poucos países desenvolveram diretrizes de mitigação para minimizar os impactos sobre a vida marinha, e apenas 6% deles incluem medidas específicas de mitigação para tartarugas. Em um contexto geral, foi recomendada uma zona de mitigação de 500 metros para tartarugas. No entanto, a adequação desse raio em termos de oferecer a proteção às tartarugas é desconhecida. E uma curiosidade que eu achei bem interessante para falar para vocês é que atualmente apenas 2 conjuntos de diretrizes, que é do Brasil e do Canadá, exigem uma pausa nas atividades sísmicas quando a tartaruga ela entra dentro dessa zona de mitigação de 500 metros. Agora sobre a análise das partes interessadas. Segundo a análise dos autores, havia um claro consenso de que levantamentos sísmicos poderiam representar uma ameaça para as tartarugas. Além disso, a maioria dos interessados considerou que as diretrizes para a mitigação não são adequadas devido às dificuldades de detectar as tartarugas e a falta de conhecimento em torno da distribuição, do comportamento, do impacto fisiológico direto e das tendências auditivas e populacionais das tartarugas. Então, como conclusão, os autores afirmam que são necessárias pesquisas para gerar uma maior compreensão das questões mencionadas. Além disso, eles levantam a questão da necessidade de uma colaboração entre os vários grupos das partes interessadas, em particular a comunidade científica e a indústria sísmica, com a finalidade de alcançar melhores decisões de gestão e desenvolvimento de políticas apropriadas. Entretanto, deve ser adotada uma abordagem de precaução, uma vez que a ausência de provas atuais não deve ser interpretada como uma inexistência de impacto nas populações de tartarugas marinhas. Bom, galera, o vídeo foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto muito interessante e bastante atual. Se gostaram, então deem aquele like, se inscrevam no canal, sigam a gente no Instagram e o link para o PDF do artigo está aqui na descrição do vídeo. Então a gente se vê e até a próxima. Tchau, tchau!